Olá, bem-vindos a mais um Prosa da Terra, aqui diretamente de Cuiabá, Mato Grosso. E hoje a gente vai trabalhar com o nosso destaque da semana, o destaque do que mais apareceu no mercado, né, nessa última semana, o que mais se destacou nas notícias do agro. Né, Clodoaldo? Sim, André, nós estamos aqui essa semana, nós vamos começar uma nova série onde nós vamos trazer aquilo que houve de cotação, né, e de variação representativa dentro do setor do agro. Nesse, especialmente nesse início de mês, no final do mês passado e nesse início de mês, nós tivemos um tema aí que repercutiu bastante, vem sendo falado nos telejornais, em diversas matérias, que é o aparecimento de um caso de vaca louca, né? No rebanho bovino brasileiro, não é isso? Foi no dia 23 agora de fevereiro que aconteceu isso. Foi no Pará. E repercutiu muito, né? Caiu o mercado, ele entrou em um momento bastante delicado, o mercado do boi. E essa notícia, né, que chegou, é claro que está sendo investigado, né? Mas de qualquer forma, quando a doença da vaca louca aparece, acontece o embargo, não é? É aquele que. Sim, a gente tem uma paralisação das exportações de carne, principalmente, né? E você sabe que esse caso, André, ele é muito importante e é um tema para a gente conversar aqui que merece destaque, realmente, porque ele envolve muitos fatores, né? Eu acho que o primeiro fator aqui é a responsabilidade das autoridades brasileiras e a agilidade das autoridades brasileiras em tratar do caso específico. Porque nós temos um mercado da carne bovina que é muito representativo. O nosso principal comprador é a China. Nós temos contratos a cumprir, né? E protocolos sanitários muito rigorosos. Nesse sentido, o que tem sido feito dentro dessa última, desde que apareceu o caso na última semana, né? O governo brasileiro ele tem seguido os protocolos. A primeira ação foi paralisar as exportações. Então nós temos frigoríficos que estão parados, né? Nós tivemos nos últimos anos especialmente diversas plantas que foram aprovadas para fazer exportação para a China e hoje essas plantas estão paradas. Com isso, o mercado, o que aconteceu? O mercado do boi. Então, e aí, como você disse lá em 2015, né, a China e o Brasil, eles fizeram um acordo de alto embargo, né, que se acontecesse das duas partes, né, houvesse algum problema, seria o embargo ele é automático para exportação. Né? Só, qual que foi a pergunta? Desculpa, eu entrei com a informação e O que esqueci. aconteceu em termos de variação de preço no mercado? Ah, sim. Quando você fala de bolsa de valores, né, de mercado de valores, a gente vai ter uma queda. Naturalmente, a queda, o valor, né, do boi gordo, ele caiu muito. Né, e a gente vai dar uma olhadinha nos gráficos, né? Mas eu sei que está bem interessante essa informação e é a informação agora da semana. Mas eu queria te pedir antes para você se inscrever aí no canal, tá? Compartilhar e curtir o nosso vídeo, tá? Não esquece de fazer isso, vai ajudar muito o nosso canal. Então a gente vai colocar um gráfico agora, Clodoaldo, e na verdade, primeiramente os indicadores, né, do que aconteceu. Né? Então vamos dar uma olhadinha. Eu vou estar falando para vocês, né, tá aparecendo na tela, mas a gente tem ali, ó, no dia 22, eu vou estar falando em valores de reais, tá? No dia 22, o valor do boi gordo estava em R$ 299,50. Arroba. A arroba. E no dia 23 caiu para R$ 267,45. Então, do dia, o valor do dia caiu mais de 10%, né, que é uma coisa muito significativa para o mercado que é tão grande, né, quanto o mercado do boi, mercado da proteína em geral, né, mas o do boi tem muito, o poder econômico é gigantesco, né, nós somos os maiores, né, produtores de carne aí do mundo. Então, impactou muito. Mas depois, é claro que houve, aí olhando ali, né, houve uma estabilização desse valor. Hoje, aliás, no dia 3, que foi ontem,
tá no valor aí de 2,73, né? Então deu uma subida, até porque já houve uma investigação, já tem uma prévia de que foi um caso isolado, né, Clodoaldo? Um caso específico de uma vaca, né, de um animal só. Então, nesse caso, essas são as informações. Mas tem a parte do gráfico, né? Você ia mostrar pra gente aí, né, Clodoaldo? O gráfico ele é bem didático na demonstração, né, do que aconteceu. Essa queda expressiva aqui, visível no gráfico, ela acontece do dia 22 para o dia 23, né, de fevereiro, onde saíram as primeiras notícias desse caso. O que é interessante, André, é que como a informação hoje ela flui de forma muito rápida e como o mercado reage de forma muito rápida, né? Então, quando a gente fala de agronegócio hoje, nós temos diversas empresas, todas vinculadas diversas empresas vinculadas à Bolsa de Valores. Nós temos um conjunto de empresas responsáveis pela divulgação da cotação do boi, que acompanha o mercado do boi, né? Não só do boi, mas das outras commodities também. E essa informação ela flui de forma muito ágil, não só no Brasil, mas também no mundo. É por isso que, após o relato desse caso, a gente vê que o mercado do boi ele vem acumulando diariamente, né, quedas e tem dificuldade para se recuperar. Enquanto não houver, né, a reunião entre o Ministério da Agricultura do Brasil, né, e as autoridades chinesas, o preço do boi não vai reagir. Esse é o fato. E historicamente a gente viu lá em 2021 uma informação interessante que tá lembrando, gente, dos nossos indicadores aí que são do CPEA, tá? A gente também está usando algumas fontes do Money Times, tá? De notícias e do CPEA. Tá? E eu queria dizer o seguinte, que em 2021, né, lá em Belo Horizonte, né, nos frigoríficos de Belo Horizonte e Nova Canaã, no Mato Grosso, houve 100 dias de embargo por conta da vaca louca. Então, 100 dias de embargo não é pouca coisa, né, para o mercado. Então, essa situação é muito complexa, né, aqui do Brasil. Isso foi entre setembro e dezembro, né, então foram mais de 100 dias aí. Então, é preocupante, né, essa situação, mas aparentemente as coisas estão, né, entrando no caminho. Até o momento tem sido cumprido o protocolo, né? A primeira ação era realmente paralisar as exportações, né? Aí foi feita a identificação, já foram feitos exames laboratoriais e foi diagnosticado já que este caso é um caso atípico, né? Não se trata da mesma gravidade, da mesma patologia que houve lá no Reino Unido, né? Isso não é transmissível, então a população de um modo geral pode ficar tranquila em relação a isso. Agora, o que é interessante também neste caso e nesse momento que a gente vive em termos de mercado do boi, do ponto de vista até didático, né, é a compreensão de uma lei clássica da economia, né, que é a oferta-procura. Então nós temos uma oferta de carne bovina brasileira, nós temos a paralisação da venda para o principal comprador, e aí há uma tendência de acumular, né, essa carne no mercado interno, e por isso o mercado fica oscilando, né, para baixo, porque a oferta tende a ficar no mercado interno. Agora, quanto mais rápido essa situação se resolver, melhor, porque o preço, né, tende a subir novamente. A gente lembra, André, que nos anos recentes o mercado do boi ele tem sido muito estável, né? Especialmente pela exportação, que equilibra, né, a demanda interna, que é muito constante também, certo. Né? O poder aquisitivo da população nossa e o hábito de consumo da carne bovina ajuda bastante. E a exportação ajuda a equilibrar os preços. Paralelo a isso,
nós temos também a oferta e demanda sazonal dentro do Brasil de acordo com a oferta de pastagem. Porque a gente lembra que o nosso rebanho, em sua grande maioria, ele é criado a pasto, né? Certo. E uma grande parte disso vem se equilibrando com a melhor gestão da pecuária ao longo dos anos. A pecuária brasileira ela tem crescido em gestão, né? Tem amadurecido bastante em gestão e essa sazonalidade vem sendo menor, menos expressiva do que era uns tempos atrás, né? Então nós temos uma melhoria da gestão e nós temos a exportação que tem ajudado a equilibrar o preço do boi nos últimos anos. Tem algumas informações, né, em relação a números, que em 2023, né, a previsão de exportação de carne, né, independente dessa questão da vaca louca, né, desse caso que aconteceu, é de 3,29 milhões de toneladas, equivalente em carcaça, né? Então, vai ter uma pequena redução, mas é claro que isso é uma expectativa, né? Em 2022, a gente exportou 3,37 milhões, né, equivalente a carcaça. Então, a previsão ela diminui um pouco, mas mesmo assim ainda é muito expressivo, Sim, né, dentro sim. do mercado mundial e para o nosso mercado aqui, né? Então, é muito interessante ver o quanto que esse mercado é grande, né? E quanto que ele gera aí valores para o Brasil, né? A nível de PIB também, né? Claro, Clodoaldo. claro. A carne bovina brasileira, né, é reconhecida a nível de mundo, né? Os produtores nossos, eles são profissionais em sua grande maioria, né? Precisa de capacitação, porque a gente ainda tem uma pecuária muito extensiva, mas, de modo geral, né, sabemos o que fazer. Nós temos um modo de fazer pecuária no Brasil. O regime extensivo que a gente tem praticado, ele ainda é um regime que carece de muitas melhorias de suplementação, né? A gente ainda tem uma pecuária que precisa de melhoria na genética, mas tem se evoluído bastante, tá? E lembro também que hoje, nesse instante, né, nós estamos na safra do boi. O que é a safra do boi? A safra do boi é esse período que a gente tem chuvas, né? O período chuvoso do ano. No período chuvoso, as pastagens estão em pleno crescimento, então há uma disponibilidade de forrageiras aí a pasto para os bovinos e essa oferta, né, de gado é maior nesse período. Agora o produtor tem como segurar isso um pouco, né? Então os frigoríficos têm segurado, né, o abate, esses frigoríficos credenciados, e o produtor também vai segurar um pouquinho isso a pasto, o rebanho, né? Agora, a agilidade é importante, né? Quando você fala que em 2021 que ocorreu, né? Sim, a causa isso, 2021. Em 2021 a gente ficou quase 100 dias, né? Isso, Nova Canaã em Minas. Paralisados. Era outro momento, né? Então, 100 dias, 3 meses aí de paralisação pode reduzir bastante o preço do boi, né? E aí, quanto mais rápido isso for ser resolvido, mais rápida a recuperação. E o que acontece também, quando acontece esse tipo de questão, a China, que é a maior, né, que mais importa a nossa carne aí, ela pode barganhar também valores menores, né? Isso é natural acontecer no mercado e acaba tendo essa queda também de exportação. Até eu tinha falado das carcaças, né? Mas em relação à carne bovina mesmo, a carne bovina só para a China, tá? A gente vai exportar aí a expectativa é de, 7,1 milhões em 2022. A gente exportou 7,11 milhões só em 2022. Então é muita coisa. É muita tonelada de carne, né? E as expectativas, né, Clodoaldo, a gente está falando aqui, está falando de números,
Mas eu acredito que vai ser positivo, né? Essa questão vai passar, né? A vaca louca. E é uma coisa que eu acho que é importante a gente falar para as pessoas que estão assistindo, e o Clodoaldo já enfatizou, que a doença da vaca louca, o que apareceu hoje, não é para ninguém ficar desesperado, não é transmissível, aparentemente foi só diagnosticado em um animal. Então, fique tranquilo, você pode comprar sua carne e no seu açougue, né, Clodoaldo? Ele pode ir tranquilo. As autoridades sanitárias brasileiras, né, e os protocolos que a gente tem no Brasil são dos mais avançados no mundo. Embora às vezes se torne comum no nosso dia a dia a gente não observar isso, né? Nós temos a defesa agropecuária brasileira e com muito mérito a se dar, né? Os programas de vacinação, o acompanhamento que a defesa sanitária dos estados faz, né, dentro dos rebanhos, isso é destaque, né, a nível de país, né? O que o Ministério da Agricultura faz em termos de fiscalização de frigoríficos, né? Nós não temos razão para se preocupar do ponto de vista de responsabilidade das autoridades brasileiras. Uhum. Esse caso, né, eu acho que mostra que apesar de tudo que nós vivemos nos últimos anos, né, o Brasil continua preparado para lidar com os problemas sanitários quando aparecem. Nós, já assim que apareceu o caso, a gente divulgou, né? Assim que apareceu o caso, nós fizemos a paralisação enquanto nação das exportações e mantemos o contato com os compradores, né? E agora foram feitos os exames que precisavam ser feitos e agora faltam as reuniões, né, que faz parte do protocolo, para dissipar o caso. Eu acredito, André, né, espero que isso se resolva dentro dos próximos aí, da próxima semana, né, pelo que a gente vem acompanhando. Eu não acho que esse caso vai demorar a se resolver, não, né? E o que a gente espera é que se resolva rápido, realmente, para que o nosso pecuarista, para que os nossos produtores tenham, né, certeza e segurança em relação aos seus preços, né, aos preços que serão pagos pelos frigoríficos, porque eles também têm custos, né? O que o empresário, né, e os produtores vão ter que se adaptar, né, a esse momento, né, talvez adaptar a produção, né, às vezes até diminuir de alguma forma alguma coisa, né, para poder se adaptar a tudo e poder continuar e depois retomar os valores que antes, né, já estavam aí no mercado. Então acho que é isso, né, Clodoaldo? Eu acho que é isso, né? O nosso registro aqui dentro do Prosa da Terra, esse canal que traz informação de qualidade para o produtor, né? Nós temos aí o espaço para que os produtores deixem suas dúvidas, comentem, né, interajam conosco. É um canal novo, mas que vai crescer bastante no sentido de dar informação de qualidade, de se relacionar com o produtor, com o homem do campo e trazer as temáticas que realmente são relevantes dentro do mundo do agro. E a gente quer desejar para vocês aí uma boa semana, né? Que semana que vem tem mais, a gente vai trazer mais informações, o que for destaque do agro. Então a gente confia aí que você vai estar nos assistindo e não esqueça, né, de se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo do Prosa da Terra, tá bom? Muito obrigado. Gente, é o seguinte, o Google falou, então a gente vai novamente pedir, eu vou pedir para você se inscrever, curtir e compartilhar. Não precisa cortar, viu, editor? Pode deixar o Google aí, não tem problema. Por isso que é legal aqui a nossa conversa, ela é bem natural, né, Clodoaldo? É para ser desse jeito. É verdade. Um grande abraço a todos e vamos em frente. Valeu, obrigado.